Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar aí sobre tributação e rendimento. Quando nós estamos considerando aí, possibilidades de investimento, e a gente vai comparar, qual investimento é mais viável, uma forma de você fazer isso, é você comparando as taxas de juros. Só que é importante, você saber o que está embutido, quais os tributos que você vai pagar em cada um dos investimentos que você for fazer. Por quê? Porque diferentes investimentos estão sujeitos a diferentes tributações. Tá? Então é importante você calcular, quando você for fazer uma comparação de qual investimento seja melhor você fazer, é importante você calcular a taxa de juros efetiva para você poder fazer essas comparações. Tá? E na aula de hoje nós vamos aprender, tá? Calcular aí alguns tipos de tributos. As tributações, sobre operações financeiras, elas são retidas na fonte, ou seja, a instituição financeira ela retém o valor da tributação e fica responsável pela sua entrega ao governo, ou seja, geralmente essas tributações elas já ocorrem, pela instituição onde você está fazendo investimento, ela já retém isso. E essas tributações, vocês vão ver, elas ocorrem sobre o capital ganho, ou seja, sobre os juros, ok? Algumas dessas tributações, que nós vamos ver aqui, as mais usuais, uma é o imposto de renda, e a tributação do imposto de renda ela segue essa tabelinha aqui, que é uma tabela regressiva, tá? Ou seja, à medida que vai aumentando o prazo, a alíquota ela diminui, certo? Então, se você observar aqui, para investimento que você faz até 180 dias, se você resgatar, antes aí, de 6 meses, você vai pagar uma alíquota de 22,5%. Lembrando que isso é sobre os juros, ok? Se for num prazo de 181 a 360 dias, ou seja, um prazo aí de um ano até um ano, você vai pagar 20%, tá? A alíquota, ou seja, de 6 meses a um ano. Se for de um ano a 2 anos, se você deixar lá o seu dinheiro, durante um tempo aí, por exemplo, um ano e meio, você vai pagar aí uma alíquota de 17,5%. E acima de 2 anos, você vai pagar uma alíquota menor aí de 15%. Isso sempre em cima dos juros, certo? Essa alíquota é calculada em cima dos juros. Outro tipo de tributação que nós temos é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E aí tem uma tabelinha aqui que o IOF, você paga IOF se você resgatar o dinheiro, antes, do 30º dia de investimento, tá? Você só paga IOF, tá? Até o 29º dia. E ela é também uma tabela regressiva, tá? À medida que vai passando os dias, vai perceber a alíquota diminui, ou seja, se você fizer um investimento que tem o IOF e você tirar já no próximo dia, você vai pagar 96% em relação aos juros, ou seja, praticamente pega os juros todo que você ganhou, entendeu? Se for 2 dias, 93% e assim por diante. Ou seja, se você tiver deixado lá 25 dias, e aquele investimento ele sofrer tributação de IOF, você vai ter que pagar 16% em cima do juros que você ganhou na operação, ok? Outro que nós temos é a taxa de abertura de crédito, TAC. Geralmente os bancos aí cobram, essa taxa de abertura de crédito quando você vai fazer algum tipo de empréstimo. E nós temos também
a contribuição provisória sobre movimentação financeira, que na verdade é a antiga, né, CPMF. Hoje ela não está em vigor, né, mas tinha uma época que eles cobravam isso em cima de algumas movimentações que eram feitas, né, principalmente de saque, né. Então nós vamos ver, né, através de vários exemplos aqui na aula de hoje, como que a gente calcula esses tributos, ok? Então vamos lá ao nosso primeiro exemplo. A Patrícia, ela é uma investidora que aplicou 200 mil num CDB, um certificado de depósito bancário pré-fixado, com a taxa de juros de 13% ao ano, né? Então aqui é a taxa que ela vai ganhar, né? Se ela deixar lá um ano, né? Essa é a taxa nominal, 13% ao ano. Ela manteve seus recursos aplicados por 3 meses. Calcule quanto ela pagou de imposto de renda e o valor futuro líquido que ela recebeu, né? Então, para a gente calcular o imposto de renda, a gente precisa primeiro saber quanto que ela ganhou de juros nesses 3 meses, porque o imposto de renda ele incide sobre os juros. Então, se ela deixou esse dinheiro, né, manteve lá durante 3 meses, então ela vai pagar a alíquota máxima, né, que é 22,5%, certo? Então, ela vai pagar 22,5% em cima dos juros. Agora, como que a gente calcula os juros, né? Para a gente calcular os juros nada mais é do que o montante menos o valor presente, né? Então, os juros é o montante menos o valor presente, né? Ou seja, o valor futuro que ela vai receber menos o valor presente. Para eu calcular o valor futuro, né? Então eu tenho aqui, né, aquela formulinha mesmo, o capital vezes 1 mais a taxa elevado a n, né? Observe que a minha taxa é anual, então aqui eu tenho que colocar também o meu período, né, em ano também, certo? Beleza? Então 3 meses, então eu posso colocar 3 sobre 12, ok? Para mim ter o período aqui, o número de dias em anos, certo? Menos aí o meu capital, que é 200 mil. Então, fazendo essa continha aqui, né? Então, 200 mil, 1,13. Posso simplificar aqui, dividir em cima e embaixo por 3, né? Vai dar 1/4 menos 200 mil. Então, 1,13 elevado a 1/4 vezes 200 mil vai dar 206.205,20 menos 200 mil. Subtraindo aqui, eu tenho que então meus juros, os juros que ela vai ganhar durante esses 3 meses, 6.205. E isso se fosse livre de imposto, certo? Aqui está os juros livre de tributos. Então vamos calcular agora o imposto de renda. Então ela vai pagar então 22,5% em cima desses juros aqui, ó. Então lá, 22,5% em cima dos juros, né? Então observe que aqui eu tenho meu juros, certo? Multiplicando aqui, então olha quanto que ela vai pagar de imposto de renda, 1.396. Então qual vai ser o valor futuro líquido que ela vai receber, né? Então o valor futuro líquido, chamando aqui de ML, vai ser o que? É o valor futuro menos o imposto de renda, certo? Então eu vou pegar aqui o valor futuro menos o imposto de renda, vai me dar um total de 204.809. Então esse daqui é o valor que ela vai receber após 3 meses, já descontado, né, o imposto de renda. O imposto de renda então já é retido na fonte, a instituição já retém o valor, certo? E aí vai pagar ela quanto? O banco vai devolver ela 204.809. Ou seja, o que ela ganhou realmente aí, né? O que rendeu para ela? 4.809, né? Observe que não rendeu esses 6.205 porque teve que abater o imposto de renda, certo? E se eu quisesse calcular então qual foi a taxa de juros efetiva, né, ao período do investimento, no caso aqui nesses 3 meses que realmente ocorreu, né? Qual foi
Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro calcular sem a tributação, certo? Só para a gente entender aqui, para vocês verem o que acontece. Então, sem a tributação, então eu vou calcular, ó, 1 mais I, tenho, né? Então, 1 mais a taxa, que é 13%, né? 0,13. Eu quero, né? Se é o período, né? Então, eu quero um trimestre. O ano tem quantos trimestres? 4, né? Então, ó, um tri para ano que tem 4 trimestres. Então, 1,13 elevado a 1/4. Resolvendo isso daqui, vai dar 1,0310. Subtrai, né? Menos 1. Multiplica por 100. Opa, aqui eu tenho a minha taxa. Ó. Essa daqui é a taxa que ela ganharia se não tivesse tributação. Certo? Agora, e se eu fosse calcular tendo em vista que houve tributação? Então, nós já vimos, né? Como que a gente calcula a taxa de juros? Ó, você pega o que? A taxa de juros, para você calcular a taxa efetiva, é o valor futuro sobre o valor presente elevado a 1 sobre n menos 1. Só que o valor futuro nós vamos pegar agora é o que? Considerando a tributação, que nós já calculamos, né? Que deu 204.809 dividido por 200 mil, né? Que é o valor presente, elevado, ela que é o período, né? Então, vou calcular aqui em um trimestre, certo? Então, dividindo isso daqui, 1,024 menos 1, multiplicando por 100, olha aqui a taxa efetiva, ó. Então, na verdade, ela não ganhou 3,10%, não rendeu, não foi isso, no trimestre. O que rendeu para ela no trimestre, ou seja, nesses 3 meses, foi 2,4%. Se você pegar aqui 200 mil, né, vezes 2,4% aqui, ó, você vai ver que dá exatamente o ganho dela. Real. Ok? Então, vamos lá. Vamos a um exemplo agora de cálculo de imposto de renda. Jennifer quer investir seus recursos num CDB com vencimento para daqui a 1 ano. Né? Então, ela vai investir num CDB e vai resgatar depois de 1 ano. Ela não está certo de quanto vai investir. Ela não está certa de quanto vai investir, mas gostaria de saber qual é a taxa de juros da operação líquida, né? Ou seja, livre de tributos. Ela sabe que a taxa de juros anunciada pelo banco é de 14% ao ano. Então é o seguinte, ela tem um valor, né, um capital, né? A gente não sabe quanto que é, ela ainda não sabe quanto que vai investir, e o banco anunciou que esse CDB paga 14% ao ano. E ela vai deixar lá durante 1 ano. Qual que seria a taxa mesmo, né? Qual que seria a taxa efetiva, né? Ou seja, a taxa de juros da operação líquida, né? Então, nós vamos fazer então o mesmo caminho. Nós vamos primeiro então calcular, né, os juros. A gente sabe que é 365 dias, então é 1 ano, né? Então, o imposto ela vai ter que pagar 17,5% em cima do que? Do juros. Como que aqui a gente calcula os juros? Os juros é o montante, valor futuro, menos valor presente. Qual que é o valor futuro? É o capital vezes 1 mais a taxa elevada ao período, 1 ano, certo? Menos o capital. Então, aqui vai dar 1,14 vezes C, vai dar 1,14C menos C. 1,14C menos C vai dar 0,14C. Ou seja, isso é o que ela vai receber, o quê? De juros, ok? Isso é o que ela vai receber de juros. Ou seja, ela vai pagar quanto de imposto de renda? 17,5% em cima dos juros. Ó, em cima dos juros. Certo? Se você quiser facilitar as contas, supor que ela investiu R$100, tá? Você pode substituir no lugar desse C aí, tá bom? Multiplicando então esses valores aqui, vai dar o que? Ela vai pagar de imposto 0,0245 vezes o capital.
que ela investiu. Ok? Então, qual que vai ser, então, o valor futuro líquido? Então, o valor futuro líquido é o que? É o montante menos o imposto de renda, né? Tá aqui, ó, o montante menos o imposto de renda. Então, eu vou pegar, então, qual que é o meu montante? É 1,14C, né? Já calculei aqui, né? O meu montante tá aqui, ó. 1,14C menos o imposto de renda, que nós já calculamos aqui em cima também, ó. Fazendo 1,14C menos 0,0245C, né? Então vai dar o que? 1,1155C. Esse é o valor, o que? O valor futuro líquido a receber. Então, para eu encontrar agora a taxa, o que eu vou fazer? Né? Então, a taxa lá que nós aprendemos não é o que? Não é o valor futuro líquido sobre o capital, dividir 1 elevado que a n menos 1. O valor futuro líquido nós calculamos, tá aqui. O C, né, é o meu capital que foi aplicado. O N aqui, nós vamos calcular ele o que? No ano, não é isso? Então nós vamos calcular no ano. Então tá aqui, ó. Vamos colocar 1. Então aí, ó, meu valor futuro líquido, meu capital, 1 sobre 1 menos 1. Certo? Posso cortar esse C com esse C. Então a minha taxa vai ser 1,1155 menos 1, dá 0,1155. Multiplica por 100. Olha a minha taxa anual. Ou seja, se o banco está me oferecendo um CDB que paga 14% ao ano, né? Na verdade, depois de um ano, né, quanto que você realmente vai ganhar líquido, né? Qual que é a taxa líquida? É 11,55% e não 14%. Por que não pega 14%? Porque tem os tributos, certo? Então ele não vai render esses 14% que foi anunciado. Essa é uma taxa nominal, ok? Vamos agora a um exemplo onde um tipo de investimento, né, que na verdade não um tipo de investimento, é uma operação da empresa que tem a opção aí de descontar uma duplicata, né, e a gente tem aí incidência, incide sobre isso tanto IOF quanto TAC, taxa de abertura de crédito, né? Então vamos lá, uma empresa ela realiza uma operação de desconto de duplicata, né? Então ela às vezes vai lá no banco, né, ela está precisando captar um dinheiro, aí ela vai lá, fala, ó, eu tenho aqui uma duplicata, né, que vale, o valor nominal dela é 30 mil, e eu queria que o banco descontasse, né? Aí, o que o banco faz, né, para descontar isso? Ele cobra IOF, né, sobre essa operação e uma taxa de abertura de crédito, ok? Onde o IOF vai ser 0,082% ao dia e a TAC ela, ó, é fixa, de R$150. E a empresa deseja saber qual que é a taxa efetiva da operação. Observe que ela vai descontar uma duplicata, que tem um desconto por fora, ou desconto comercial, né, que nós já aprendemos isso, de 3% ao mês, é a taxa de desconto, pelo um prazo de que? 35 dias, certo? Ou seja, ela vai descontar uma duplicata que vence daqui 35 dias, ok? Então, o que nós precisamos fazer, né? A gente precisa primeiro achar qual que é esse valor presente líquido, né? Então, para a gente achar esse valor presente líquido, vamos primeiro calcular o desconto, né? Desconto comercial lá, né? É MIN, é onde eu tenho aqui, então, o meu montante é 30 mil, que é o valor da duplicata. A taxa é 3% ao mês. E o meu N, 35 dias, para passar o mês, eu divido por 30, né? Então, 35 dividido por 30, porque a taxa está ao mês. Fazendo essa continha aqui, né, eu posso cortar esse 30 com esse 30, né? Então vai ficar assim, ó, 1000 vezes 0,3, ok? Que vai dar 30 vezes 35 aí, que vai dar o quê? 1050. Então ele vai ter um desconto de R$1.050, né? O banco, o que ele vai fazer?
o banco vai pegar, vai descontar esses 1.050, ok? E além disso, o que o banco cobra? O banco cobra um IOF, ó, de quanto? 0,082% ao dia. Quantos dias? 35 dias. Então vamos ver qual que é o IOF que o banco aí vai cobrar. Então 30 mil vezes 0,082% vezes 35. Opa, vai ter que pagar um IOF de quanto? R$ 86,10. Além disso, né, ele vai ter que pagar aí também o que? Vai ter que pagar a TAC, né? Então qual vai ser o valor presente líquido? Então o valor futuro menos, eu vou tirar o desconto que nós já calculamos, o IOF e a taxa de abertura de crédito. Então, fazendo essa continha aí, né, 30 mil menos 1.050, menos 86,10 menos 150. Então, olha quanto que o banco vai pagar, então, para a empresa, né? Então, o banco vai pegar e vai falar assim, ó, então tá aqui 28.713,90. Esse é o valor, né, o valor líquido que o banco vai pagar para a empresa. Só que o que o problema está pedindo, né? Para você calcular realmente, ele quer saber a taxa efetiva da operação, certo? Vocês vão ver que a taxa efetiva não é esses 3% ao mês. Então, como que a gente calcula a taxa efetiva? Então, tá aqui, ó. Então, o montante, eu vou pegar um montante que é 30 mil sobre o meu valor presente líquido, que nós já calculamos, 28 mil, 1 sobre N. Observe que eu quero a taxa mensal, né? Então, tem que pôr meu N é 35 sobre 30, né? Então, tá aqui, ó, o meu N, ó. Certo? Como que a gente resolve isso aqui? Divide 30 mil por 28.713, tá aqui. Isso daqui, o que a gente faz? Conserva, né? O de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, vai ficar 30 sobre 35. Pegando esse número e elevando a 30 sobre 35, vai ficar 1,0383 menos 1, vai dar 0,0383, multiplica por 100. Opa, essa é a taxa efetiva, certo? Então, a empresa, na verdade, ela não está pagando ali só 3% para descontar essa duplicata. Na verdade, olha para você ver, a empresa está pagando quase 4%. Por quê? Devido às taxas, né, aos tributos aí dessas operações financeiras que incidiu, nesse exemplo, o IOF, né, e a TAC. Ok? Vamos agora mais um exemplo aí, onde a gente tem a incidência do tributo de imposto de renda e IOF, certo? Vamos lá, a Sueli, ela possuía 10 mil reais na sua conta corrente. Então tá lá o dinheirinho na conta corrente. Aí ela aplicou esse capital em um fundo de investimento de renda fixa. Então o banco gerente foi lá e ofereceu, nós temos um fundo de investimento aqui. Ela foi e investiu pelo prazo de 25 dias. Então vai ter incidência sobre o IOF, né? Ela poderia esperar mais 5 dias, ela não ia pagar nadinha de IOF. Ok? Mas, né, ela foi lá e tirou, precisou desse dinheiro, né? E depois de 25 dias ela foi e tirou esse dinheiro. A taxa de juros desse fundo é de 1% ao mês. Ó, esse fundo ele paga 1% ao mês, certo? Se ela deixando o dinheiro lá aplicado. Sabendo que haverá incidência de imposto de renda, né, o fundo de investimento, os fundos de investimento cobram imposto de renda, e IOF, né, porque ela retirou antes dos 30 dias, calcule a taxa de juros líquida proporcionada pelo investimento. Então, o que nós vamos ter que fazer aí, né? Primeiro nós vamos então ter que calcular aí os juros, né, para a gente calcular o imposto de renda, ok? E também calcular o IOF, certo? Então vamos lá, os juros é o montante menos o capital, então calculei aqui o montante, né, que é 10 mil, mais a minha taxa ao mês, então eu tenho que trabalhar também aqui ao mês, né? Então vou trabalhar 25 sobre 30, muito importante, tá? Cuidado para você não colocar aqui só 25, porque
porque aí ficaria em dias. Aqui a taxa é mensal, que também tem que ser mensal, né? Menos o valor presente, que é 10 mil. Fazendo essa continha aqui vai dar 1,01. Aqui você pode dividir por 5, né? Ok? Vai dar 5 sobre 6. Aqui tá errado, tá? Aqui é 5 sobre 6. Ok? Então, pegando esse número aqui, elevando a 5, depois tirando a raiz sexta e multiplicando por 10 mil, né? Então, vai dar aí 10.083,26. Menos 10 mil. Então, eu vou ter, então, aí um juros aí de R$ 83,26, certo? Então, isso daí é o que vai render para mim de juros, né? Dado uma taxa de 1% ao mês, ok? Aí eu vou calcular agora o que? O IOF. Olhando aí, você tem que ir lá na tabelinha, tá? Lá naquela tabelinha que eu mostrei para vocês no início da nossa aula. E aí você vai ver que o IOF, a incidência do IOF, quando você tira um dinheiro após o 25º dia, no 25º dia, ele sofre uma alíquota de 16%. Então, vamos lá, 16% em cima dos juros, então vai dar 0,16 em cima dos meus juros aqui. Quanto que eu vou pagar de IOF? R$ 13,32. Então, isso daí vai ser descontado dos meus juros. E o seu imposto de renda, ele incide o quê? Ele incide sobre os juros descontado IOF, tá? Então aqui já vai uma dica, ok? Então o imposto de renda ele incide direto sobre os juros. Você primeiro, se tiver alguma taxa de IOF a ser descontada, então primeiro você calcula o IOF, aí você vai abater dos juros, ó, aqui ó. Então eu vou pegar aqui ó, os juros, vou abater o IOF e aí o imposto de renda, ó. Por que é 22%, 22,5%, né? Porque 25 dias, né? Então, calculando aqui 22,5% em cima os juros menos IOF, então você primeiro faz essa subtração aqui e multiplica por 0,225. Quanto que vai pagar de imposto de renda? 15,74, certo? Ou seja, né? Então, qual que vai ser então o valor líquido, né? Então vamos lá. Então o valor líquido futuro que vai receber, né, que a Sueli vai receber é o quê? Então nós vamos pegar o que nós calculamos, o nosso montante, né, que foi 10.083,26. Vamos abater o IOF e o imposto de renda. Então o líquido, então olha quanto que ela vai receber, ó. Um fundo de investimento que ofereceu lá uma taxa de 1% ao mês. Ela tirando esse dinheiro após 25 dias, ela vai receber R$ 10.054,20. Para eu calcular qual foi a taxa de juros líquida, né? Então é só a gente utilizar a formulinha, ó. Vai ser o valor futuro líquido sobre o valor presente. Então eu calculei aqui o valor futuro líquido, o valor presente, né? 10 mil, 1 sobre... Eu quero calcular, estou calculando a taxa o quê? Mensal, certo? Por quê? Para eu comparar aqui, ó, com a minha taxa nominal, ó. Ok? Se é mensal, então eu não posso utilizar só 25 dias, né? É 25 sobre 30. Então eu vou dividir esses dois, dá 1,00542. Inverte, né? 30 sobre 25. Eleva a 30 sobre 25 e dá 1,0065. Menos 1, 0,0065. Multiplica por 100. Opa, então olha a taxa mensal, né? Então a taxa, né, mensal, ou seja, a taxa efetiva, né, que vai ser paga aí, né, vai ser o que? Vai ser 0,65% ao mês, né, e não 1%, ok? Às vezes, então, observe, se você for ver mesmo líquido, né, a taxa efetiva vai ser 0,65% ao mês, que é o que ela vai receber,
ok? Então vamos lá. Então, só pra gente, né, fixar aqui, né, é que uma coisa que você pode fazer quando você está trabalhando com taxas de juros, né, é você observar e comparar realmente a taxa de juros efetiva, você avaliar isso, né? Por quê? Vai ter hora, por exemplo, você pode estar com uma dívida, né? O que você faz? Vai lá e calcula qual que é a taxa efetiva que realmente está sendo cobrada nessa dívida. E aí você pode ir no banco e ver um valor do empréstimo para quitar essa dívida. Só que quando é que isso, né, vai ser mais vantajoso? Quando você calcular as duas taxas efetivas e comparar. E aí você falar, não, eu posso pegar um dinheiro emprestado, pagar uma taxa de juros menor do que o valor hoje da minha dívida. Ou seja, você vai trocar, na verdade você está fazendo aí, trocando as suas dívidas, né? Mas se você vê que a taxa de juros você conseguiu algo melhor, né, vale a pena. Só que o que você não pode, né, é comparar taxas de juros nominal. O que muitas vezes o mercado te induz a isso, né, os gerentes não te mostram essas taxas efetivas, né? Muito importante, né, gente, isso daqui, ó, falei no início da aula, diferentes investimentos estão sujeitos a diferentes tributações e tarifas bancárias. Então você tem que deduzir essas tarifas bancárias e achar a taxa de juros efetiva, né? Vamos a um exemplo aqui, ó. A sua loja, ela estuda pagar antecipadamente um fornecedor. Então ela tem, né, precisa pagar um fornecedor lá cuja conta ela vence daqui a 2 meses. Como agora você não tem dinheiro sobrando para fazer isso, se quiser quitar antecipadamente tal conta, será imprescindível tomar um empréstimo do banco e pagar a conta com seu fornecedor, né? Então eu posso dizer que eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida, né, que vence daqui 2 meses. A taxa de desconto, né, que o fornecedor ele me oferece é 3% ao mês. A taxa comercial, né, taxa por fora. O empréstimo, se eu for tomar um empréstimo para pagar ele daqui 2 meses, o banco ele vai me cobrar uma taxa de abertura de crédito de 2%, né, em cima do valor que eu pegar emprestado. E aí ele pergunta qual é a máxima taxa mensal de juros que o banco poderá cobrar para que essa operação seja viável para você, né? Ou seja, até quando é viável ir lá e pegar o dinheiro emprestado e quitar essa dívida com o meu fornecedor, né? Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Primeiro nós vamos calcular, trazer o valor líquido presente, né, do que eu estou devendo, do que a loja está devendo para esse fornecedor, né? Ou seja, calcular o desconto. Então o que é o desconto min, né, que é a taxa 3% ao mês, né? Foi durante quantos meses? 2. Então eu vou ter aqui o que? Eu vou ter, supondo que a minha dívida com o meu fornecedor, qual que é o valor dela? M, né? Se eu for pagar daqui 2 meses, eu vou pagar esse valor aqui, ó, M, ok? Que é o meu valor futuro. Então eu vou ter um desconto de 0,06 em cima desse valor futuro, se eu antecipar ela 2 meses antes. Ou seja, quanto que eu iria pagar hoje, né? Qual que seria o meu valor presente? Seria o meu valor futuro menos o desconto, certo? Mas qual que é o desconto? Então o valor futuro é M, o meu desconto é 0,06M, então M menos 0,06M, então se eu fosse pagar meu fornecedor hoje, eu iria pagar ele 0,94 vezes M. Okay? Se você tiver dificuldade de trabalhar com M, dá um valor aí, suponha que a dívida fosse, sei lá, R$ 1.000, ok? Beleza, agora o que a gente vai ter que calcular, né? E se eu fizesse esse empréstimo, né? Se eu fizesse esse empréstimo,
quanto que eu iria pagar? Né? Então, o meu empréstimo, o que que ele tem? Então, eu vou ter que calcular, né? O empréstimo, então, eu vou ter que pegar esse de valor aqui, né? Assim, eu vou pegar o valor para quê? Para mim quitar, né? Se eu antecipasse. Então, eu ia ter que pegar esse valor presente, mais o que? Ia ter que pagar uma taxa de abertura de crédito de 2%. O que é essa TAC? 2% em cima de quê? Desse valor que eu vou pegar emprestado. Ó. Vou ter que pagar 2% em cima disso. Certo? Então vai dar 0,094M e 2% em cima de 0,94M. Multiplicando isso daqui, ó, esses dois, vai dar 0,0188, somando agora com 0,94. Então, esse daqui seria o quê? O valor presente da dívida. Certo? Então, eu teria que ter isso daqui, ó. Eu teria que ter esse valor aqui. Esse seria o valor que o banco iria me cobrar, certo? Que eu iria pegar, então, emprestado o valor presente da dívida, ok? Então, o que seria, então, a taxa efetiva, né? Então, a taxa efetiva vai ser o quê, ó? Vai ser o valor futuro. Qual que é o valor futuro? M, né? Sobre o quê? O meu valor presente, que é exatamente esse daqui, o que eu realmente vou ter que pegar, ok? O valor presente que o banco vai me passar, certo? Elevado a 1 sobre quantos meses? 2 meses. Então, isso aqui vai me dar a taxa em mês, né? Posso cortar esse M com esse M. Então, vai ficar 1 sobre 0,9588. Divide aqui primeiro. Divide primeiro e depois eleva a meio, né? Ou tira a raiz desse número aqui. Vai dar 1,021259 menos 1. Multiplica por 100. Isso daqui vai dar uma taxa de 2,1259% ao mês. Ou seja, será preferível assumir uma dívida no banco caso a taxa ela seja inferior a esse valor aí. Mas por quê? Não, porque se o banco me oferecer uma taxa superior a esse valor aqui, aí eu vou estar pagando mais daqui 2 meses, eu vou estar pagando mais do que esse valor futuro M aqui, certo? Então, observem, né, que se compensa para mim tomar esse empréstimo, se o banco me oferecer uma taxa no máximo nesse valor aqui, ó. Se ele me oferecer uma taxa nesse valor aqui, tanto faz. Tanto faz eu pagar, eu não mexer com o empréstimo, pagar daqui 2 meses, ou ficar lá com o fornecedor, ou eu pegar o dinheiro pelo banco e o empréstimo e depois pagar o banco. Certo? Agora, se o banco me oferecer uma taxa inferior a essa daqui, aí sim, aí vale a pena eu ir lá, fazer um empréstimo pelo banco, quitar, pagar meu fornecedor, porque aí eu vou ter pagado um valor o quê? Menor do que esse M. Ok? E por fim aqui, né, vou dar um exemplo aqui. Hoje nós não temos mais essa incidência de CPMF, né, mas é importante porque qualquer hora isso pode voltar, né? É uma contribuição provisória. Então vamos lá. Ítalo, ele aplicou 100 mil em um CDB com vencimento em 365 dias. Né? Então, CDB aí que vence praticamente dentro de um ano. Os seus recursos estavam na conta corrente. Então, ele estava na conta corrente antes de irem para a aplicação. E depois da aplicação, eles retornaram para a conta corrente. Por que é importante isso daqui? A CPMF, quando você pega o seu dinheiro antigamente e você fazia transferência da conta corrente, né, para a aplicação, tinha uma incidência da CPMF, ok?
E aí fala, ó, esse investimento foi feito em outubro de 2007, época em que ainda vigorava CPMF, ou seja, se pagava 0,38%. Assim foi descontada a CPMF quando o dinheiro saiu da conta corrente. Exatamente. Então aí o dinheiro sai da conta corrente, eles vão lá e já põe a mão na CPMF, cobra ela. Vamos assumir que os recursos financeiros ficaram aplicados até o vencimento da aplicação, né? Ou seja, nesses 365 dias, um ano. A taxa de juros da aplicação ela foi de 10% ao ano, então ela pagava 10% ao ano. E no resgate ocorreu a tributação do imposto de renda, ou seja, quando ele foi resgatar esse dinheiro, né? Quando o Ítalo foi resgatar o dinheiro aí, teve que pagar o imposto de renda sobre os juros. Calcule a taxa de juros líquida de tributos, né? Então vamos lá. A primeira coisa aí, nós sabemos o quê? Que o valor presente líquido, o que ele vai ser? Ele vai ser o meu capital, né, mais a CPMF. Né? Mas por que disso? Porque você vai ter que pegar e transferir esse dinheiro da conta corrente para a aplicação. Então incide aí uma taxa de CPMF. Então o capital é 100 mil, CPMF em cima dos 100 mil, certo? Que é 0,38%, ok? Fazendo essa continha aqui dá 380, mais 100 mil dá 100.380. Esse é o capital, ok? Esse é o valor presente líquido, certo? Agora, qual que vai ser o valor futuro? Né? Porque eu preciso calcular aí o valor futuro da aplicação, né? O valor futuro da aplicação, ou seja, quanto que ela realmente vai me render. Observe que o que foi para aplicação foi quanto? 100 mil, né? Então, ó, foi 100 mil, ele vai ser aplicado a uma taxa de 10% durante um ano. Então, vai ser 1,10 vezes 100 mil, vai dar 110 mil. Esse é o valor futuro que da aplicação. Eu tenho aqui, se ele deixou durante um ano, ele iria ganhar isso. Só que tem a incidência de quê? Do imposto de renda, não é isso? Em cima dos juros. Quanto que foi os juros? 10 mil, não é? A incidência do imposto de renda. Por que é 17,5%, né? Por que 17,5%? Que é um ano, né? Certo? Um ano aí. Ok? Então, 17,5% em cima dos juros, que é 10 mil, né? Ele aplicou 100, ganhou 10 mil. Então, ou seja, 1.750. Qual que vai ser, então, o valor líquido futuro? Então, vai ser 110 mil menos 1.750. Esse daqui é o valor que Ítalo, né, vai resgatar. Ok? Para eu calcular a taxa de juros então líquida, o que eu vou fazer? O valor futuro líquido sobre o valor presente líquido, né? Por que eu vou agora pegar esse 100.380? Porque esse foi realmente o meu custo, né? Para eu saber a minha taxa efetiva mesmo, incluindo todos os tipos de tributos, gastos, né, que eu tive. Então, que o Ítalo teve. Então, 108.250. Eu quero saber aí, né, num ano vai dar 1,0784. Essa daqui é a taxa efetiva, ou seja, Ítalo ganhou 10% ao ano nessa aplicação? Não, né? Ele vai ganhar, olha para vocês ver, a taxa efetiva, dá muita diferença, 7,84% ao ano. Beleza? Pessoal, então fica aí, né, alguns exercícios aí para vocês praticarem. Tá? E nós encerramos a nossa aula por aqui. Um abraço, tchau, tchau.